Olá, pessoal. Então, vamos esperar um pouquinho o Fábio entrar e a gente já vai começar a live. Só lembrando os recados iniciais, né? Os conteúdos dessa live e do nosso canal do Antibióticos na Vet, ele é voltado para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E para quem não me conhece, sou a professora Sheila Hesler-Wozniak. Eu dou aula de microbiologia, doença infecciosa e imunologia também para medicina veterinária. E hoje, o Fábio tá entrando aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, né, que é a interação do homem e dos animais e transmissão. A transmissão também bidirecional. E hoje é um dia muito especial, né? Que hoje é o dia do micro-organismo. Oi, Fábio, tudo bom? Tudo bem, filha? E você, como é que você tá? Tudo jóia. Muito prazer em te receber aqui de novo. Né? Para quem Prazer. não conhece, esse daqui é o Fábio. Fábio, por favor, se apresente de novo, né? Vai ficar a figurinha conhecida aqui também. Não, imagina. Bom, eu sou o Fábio Celera, né? Assim como a Sheila, também tenho bastante interesse na área de resistência bacteriana. A gente tem trabalhado com esse assunto já há algum tempo, né? Não só no diagnóstico e questões epidemiológicas, mas também frente à terapêutica, que é uma questão muito importante, né? Que a gente ainda vem batendo bastante cabeça, né? Nessa questão, né? Então, Pois é. em termos de formação, acho que é besteira, né, Sheila, se apresentar. Tô brincando. E aí, Fábio? Então vamos falar um pouquinho nesse dia que eu acho ótimo esse dia, né? Dia do micro-organismo, o Dia Internacional do Micro-Organismo. Os micro-organismos que são organismos tão importantes para a medicina veterinária, para a medicina, para o meio ambiente. Então, assim, além de patógenos, claro, existem os patógenos, mas a gente tem tantos micro-organismos que são tão benéficos e tão importantes, né, para a humanidade, para a natureza, e existem mais bactérias no corpo humano do que pessoas na face da Terra, né? Então a gente tem que dar aí uma importância muito grande a esses micro-organismos. Então, né, comemorando, vamos falar um pouquinho aí de interações, agora falando de patógenos na realidade e da resistência antimicrobiana, né, que tem um papel fundamental e essa interação, essa transmissão entre várias espécies, né? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, é um prazer contribuir com vocês. É uma iniciativa muito importante que merece destaque aí na medicina veterinária, né? Que é um assunto que para mim já é negligenciado há algum tempo. Que bom que vocês estão trazendo à tona, né? E só reforçando, né, a importância dos micro-organismos, né? Sem eles não haveria vida, né? Então, desde questões fisiológicas, né, que são extremamente importantes, é que eventualmente um ou outro, né, encontra uma porta de entrada ali e acaba se tornando nocivo, né? Tanto para os seres humanos quanto para os animais. Exatamente. E a gente tem que, né, lembrando da importância dos micro-organismos e pensando um pouquinho, né, os seres mais, o ser humano é o ser mais evoluído que tem, né, é um ser mais complexo, mais Sim. evoluído por tempo de evolução, não é, né? As Não, bactérias e outros micro-organismos são muito mais evoluídos, né? Tem aí sim. um tempo de evolução extremamente elevado. E a gente achando que vai ganhar delas. Simplesmente assim, né? Vamos inventar um antibiótico que vai acabar com todas as bactérias do mundo. Né? Não é bem assim. Não, e além disso, né, muitos dos antibióticos são derivados desses próprios organismos. Então, temos que agradecer por esse lado também, né? Tudo que a gente. É quase que nada se cria, tudo se transforma, né?
Mas, realmente, os antibióticos em si, na sua classificação real, né, eles são produzidos por outros organismos vivos, né? Então, a gente já tem... Daí vem aquela coisa de evolução, né? A resistência antimicrobiana, ela veio depois do advento dos antibióticos. Mas essas substâncias já estão, né, na Terra há muito tempo. E a resistência dos micro-organismos também, né? Então, também tem esse outro fator, né? A gente não inventou antibiótico, a gente descobriu. E a gente não inventou resistência, ela já existia, né? A gente apenas descobriu e hoje se vê que vários genes de resistência aí são encontrados em múmias, em micro-organismos de geleiras, que estão lá congelados há milhares de anos e tem os genes, muitos genes parecidos com os que a gente tem hoje em dia, né? É interessante. Se a gente parar e pensar, né, o Fleming, né, quando ele descobriu a penicilina, ele foi um grande observador, né, da natureza, né? Daquela contaminação, etc. Na verdade, é uma simulação do que essa guerra biológica que ocorre constantemente na natureza, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho bacana também do Fleming, e eu gosto muito de falar assim, é sobre os erros da ciência, né? Os erros da ciência não é que a ciência erra, não, claro que erra, também erra, né? Mas aqueles erros que não era para acontecer, que foi sem querer, né? A descoberta da penicilina foi sem querer, né? Ele achou que era uma contaminação, depois parou para olhar melhor e, opa, peraí. Ele tinha uma mente preparada para isso, ele tinha muitos conhecimentos também para perceber esse evento que aconteceu ali na frente dele, né? E que já deveria ter acontecido com outros pesquisadores antes. Foi um bom observador, né? Se a gente olhar, ele enxergou aquilo com outros olhos e tirou uma lição daquilo, né? Então, exatamente. Foi bem interessante. E grandes descobertas da ciência se deram bem dessa forma, né? Sem querer, né? A própria vacina do Pasteur também foi um negócio bem... Não era para ter acontecido. Né? Esses erros são coisas espetaculares e eles só são percebidos por mentes aguçadas e mentes que conseguem enxergar isso também, né? Mas falamos, e vamos voltar para o nosso assunto aqui. A gente se empolga, né, com o dia do micro-organismo e tal. Foi bacana, a data foi bacana. Então, vamos falar um pouquinho dessa interação aí de bactérias patogênicas, de genes de resistência, transmissão entre seres humanos, animais, o meio ambiente também nesse envolvimento, né? Quando a gente pensa em infecção hospitalar, todo mundo já lembra a infecção que ocorre dentro do hospital humano. Mas isso na veterinária é uma realidade que muitas vezes não é diagnosticada por falta de conhecimento dos médicos veterinários mesmo em perceber, em diagnosticar e dar a real importância sobre isso. E é uma coisa que também não é falada há tanto tempo assim, né? Ela está sendo mais falada na medicina veterinária agora, com toda essa evolução aí também da medicina, né? E a gente tem que se espelhar muito e aprender com a medicina, porque na medicina tem mais verba, tem mais estudo, e a gente pode observar o que eles fazem e tentar fazer coisas semelhantes também, né? Mas a gente pensa, né? Infecção hospitalar, MRSA, KPC, ESBL, isso é coisa de hospital humano. Né? E não é bem assim. Na veterinária, né, a gente tá vendo que isso tá quase que virando arroz de festa, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Eu acho que assim, ó, eu tenho muito claro na minha cabeça, né, que a nossa profissão, né, principalmente quando a gente fala de clínica de pequenos, que
é a área da medicina veterinária que está mais avançada, a gente tem que fazer essa análise. Na verdade, é um grande espelho, né? Isso é um grande espelho, né, da medicina humana. Então, consequentemente, à medida que a medicina humana evolui, né, o que mais chega mais próximo que a medicina de pequenos animais também evolui, né? Então, imagina, há 20 anos você falar que você tinha UTIs veterinárias, né? Que os cachorros iam ficar internados, né? Você ia mimetizar uma situação ali parecida a uma UTI humana, né? Raros, né, os casos, eu acho que basicamente não tinha isso, né? Só que a partir do momento que você cria um ambiente semelhante, né, um espelho, os teus problemas também começam a se tornar semelhantes. A diferença é que na medicina, né, eles têm uma formação, né, ou deveriam ter uma formação para já preparados desde a graduação, né, para enfrentar esse problema. Nós não temos, né? Porque no passado os problemas das doenças infecciosas, né, eles eram ou tratados por um viés epidemiológico, ou se clínico, quais eram os problemas da clínica, né? A gente vai falar de leptospirose, parvovirose, sinomose, eram os problemas do passado. As bactérias, né, em especial essas de caráter aí nosocomial, não eram importantes, né? Porque, na verdade, os animais também não existia uma rotina para isso. Obviamente que essas transmissões com certeza ocorriam, né? Mas hoje, a partir do momento que a gente tem um ambiente mais próximo ao que é o ambiente da medicina humana, a gente vai enfrentar cada vez mais os mesmos problemas que eles enfrentam. Isso é um fato e só tende a piorar. E eu vejo, né, você falou há 20 anos atrás, assim, eu me formei há um pouquinho mais de 20 anos atrás. Mas pouquinho mesmo, tá? 21 anos atrás. Mas naquela época, existiam infecções hospitalares? Com certeza existiam, mas também eram mais fáceis de serem tratadas. A resistência antimicrobiana há 20 anos atrás, os tratamentos refratários à terapia antimicrobiana, eles eram raros. Era só quando você estava usando um aminoglicosídeo para uma bactéria anaeróbica, né? Estava usando uma coisa que realmente não pegasse por resistência intrínseca. Mas a resistência adquirida, apesar de já existir, claro que já existia, ela não era tão frequente como é hoje. Eu vejo aqui os nossos dados do laboratório, a gente tem que mais ou menos 60% das bactérias isoladas de infecções clínicas são multiresistentes. Isso é muita coisa, né? Diferente do que foi lá atrás. Então, lá atrás era mais fácil, apesar de existirem as infecções também, só que era um menor número de procedimentos que eram feitos, né? O tratamento com os animais também, ele era diferente. Mas também a resistência, ela era diferente antes. Né? Antes, você não pegava um caso clínico que você pegava um antibiograma resistente a tudo. Não tinha isso. Sim, né? Sim. Agora, não, isso está sendo encontrado. Daqui a pouco, isso vai ser frequente. Daqui a pouco, isso vai ser regra. Né? Se a gente não fizer hoje alguma coisa realmente para mudar todo esse cenário, né? Mas voltando. É que você falou dos 20 anos atrás, tem que falar também. Eu acho isso interessante só para liquidar essa questão, porque hoje em dia a gente tem essa crescente, né, das UTIs, né? Então avançou muito, né? Isso é muito bom, né? Em termos profissionais, para a nossa profissão, isso é muito bom, né? Só que a gente agora começa a enfrentar as mesmas questões que a medicina enfrenta, né? É extremamente perigoso, né? E a gente também tem que começar, então, a fazer os procedimentos como eles fazem. Limpeza, desinfecção, higienização correta das mãos, nos momentos corretos, né? Eu já vi gente me falando assim, mas por que eu vou lavar a mão antes de entrar em contato com o meu paciente, se o meu paciente não toma banho, ele está mais sujo do que a minha mão?
Mas isso dentro de um hospital veterinário, que você tem bactérias aí circulantes, que sofrem processos de seleção, isso pode ser um problema, né? E daí, os veterinários hoje em dia não são mais dessa forma, né? Mas lá atrás, no passado, imperava também a rusticidade, né? Eu sou veterinário porque eu não tenho nojo, né? Então, também todo esse contexto, nos mais jovens, isso não é mais tão significativo. Mas a lavagem de mão, a higienização das mãos, ela não é frequente nos hospitais Às vezes nem no veterinários. ambiente, né, Sheila? Às vezes nem no ambiente, né? E hoje, né, além da resistência aos antimicrobianos, a gente tem outra questão aí que provavelmente vai emergir como um problema também nos hospitais veterinários, que é a resistência aos desinfetantes, né? Genes que conferem resistência aos desinfetantes, né? Então, como eu limpo o hospital, né? Como eu faço esses procedimentos? A gente vai começar a ter problemas também relacionados a isso, né? Vai. E o nosso ambiente, apesar da gente se espelhar no ambiente humano, ele é um ambiente diferenciado. Os nossos Sim. pacientes, eles andam com o pé no chão, eles tiram o chão, né? Eles fazem xixi, cocô em vários ambientes da Sim. nossa clínica ou hospital. Então, é um ambiente diferenciado, né? Sim. A gente tem que também lembrar disso até por conta de desinfecção e a higienização das mãos também, né? A higienização das superfícies, né? A gente tem que... É um ambiente muito diferente o nosso. Não, e aproveitando para fazer o gancho para o assunto, né, que a gente vai ter que entrar agora, muitas vezes o veterinário só pensa, não, mas isso não é um problema para o paciente e tal. Mas e a transmissão do paciente para o profissional, né? Que é uma outra questão extremamente importante, que também é negligenciada, né? É, Então, não é só a questão de, meu paciente vai contrair uma infecção ou não, né? Também é o teu staff ali por trás que fica exposto a condições de risco. exatamente. E o veterinário, ele é bem exposto, né? Ele não dá para dizer que é um profissional que... Não, a bactéria de cão e gato, né? E ele também tem um outro fator, que veterinário, você vai concordar comigo, normalmente veterinário também tem os seus próprios animais de estimação. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, também é isso aí. Daí a cadeia vai rolando aí mais para frente, né? Vai transmitindo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar bem, né? Vários estudos já mostram aí veterinários com uma colonização por determinadas bactérias superior à população como um todo, né? E com índices variando aí frente aos profissionais de saúde que ficam lá nos hospitais também, né? Então, também tem mais isso. Mas, então vamos falar um pouquinho dessa transmissão aí até, né, pensando nos pacientes, no veterinário, o paciente transmitindo para a gente, ou a gente transmitindo para o ambiente e, consequentemente, transmitindo para nós profissionais de saúde, né? Isso é uma coisa interessante, ela deve ser muito bem considerada, porque ela traz consequências depois que podem ser importantes, né? É um assunto bem importante, né? E fico muito feliz da gente ter essa oportunidade de discutir isso hoje, porque realmente passa desapercebido, né? Pelos profissionais. E não só os veterinários, né? Por todos os profissionais da área da saúde. Eu falo isso porque até tem um caso em particular que depois eu conto, se a gente tiver tempo, porque justamente ele exemplifica isso. Mas, assim, estudando um pouco o assunto, esse tipo de transmissão, eu posso te falar que, assim, os animais sempre tiveram um papel de vilão nessa história. Sempre.
né? Então, sempre foi colocado o animal como um potencial transmissor zoonótico para o ser humano. Mas em algumas situações específicas, o processo ele é inverso, né? E muitas vezes, né, a gente vem com... Cai uma bomba no nosso colo, né, que a gente não tem nem o que fazer. Não sabe nem, putz, como é que eu vou lidar com isso? Né? Você não está preparado para receber uma situação dessa. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né, é que assim, muitas bactérias fazem parte da microbiota, tanto dos animais quanto dos seres humanos, né? Então, assim, há uma versatilidade, né, dessas bactérias, muitas delas, né, algumas com potencial patogênico, de colonizar tanto o ser humano quanto o animal, né? E da mesma forma, causar infecção tanto em ser humano quanto em animal. Por isso que as transmissões muitas vezes podem ser bidirecionais, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E assim, eu acho que é muito difícil hoje a gente determinar, todo mundo pensa, né? Eu tenho o caso que eu vou contar que é bem particular, eu consegui provar de onde veio. Mas hoje em dia é muito difícil a gente falar, essa bactéria era do ser humano, essa bactéria era do animal, né? Os estudos de genômica, a gente começa ter mais recursos, mais artifícios para responder essas perguntas. Mas, às vezes, os próprios estudos, né, que vão atrás da parte genômica da bactéria, eles precisam de uma interface clínico-epidemiológica, porque sozinho eles não têm história nenhuma, né? A história não se conta sozinha pela genética, características genéticas da bactéria. Precisa ter um contexto, né, para falar, peraí, clinicamente, né, isso é relevante, não é? Qual a história, qual a epidemiologia envolvida? Então, acho que esses daí são as primeiras questões que a gente deve considerar. Muito bem. Então, agora conte que eu estou curiosa desse caso. Estou morrendo de curiosidade. Então, Sheila, assim, a gente sabe, né, como eu falei, que nós temos bactérias que podem colonizar, né, fazem parte da nossa microbiota e dos animais também, né? Por exemplo, E. coli, Klebsiella, por exemplo, são enterobactérias. Então, a gente pode encontrar em cachorro, né? Deve encontrar, né? Então, e também no ser humano, fazem parte da microbiota. Às vezes, o que muda, né? Por exemplo, o que se fala, por exemplo, como questão de patógeno, Staphylococcus aureus é mais importante para a medicina humana, né? E para a gente, talvez, outros estáfilos pseudo-intermédios, outros estáfilos seriam mais importantes para a gente. Mas o que tem sido observado é que, por vezes, né, animais estão infectados com Staphylo aureus, resistente à oxacilina, à meticilina, e humanos com pseudo-intermédio, que teoricamente não é um patógeno tão importante para eles. Tem alguns casos em particular na veterinária, e aí entra o meu, de bactérias, né, com genes de antibióticos que não se usa na veterinária ou são raramente usados, né? Vancomicina. Se usa na prática clínica vancomicina? Eu não conheço alguém que faça uso de vancomicina para tratar cachorro ou gato. Pode até acontecer, etc., né, em casos raros, mas eu, particularmente, nunca ouvi alguém falando, olha, tratei com vancomicina. Talvez no mundo da veterinária tem de tudo. Carbapenêmicos estão começando a ser usados, mas não tem farmacocinética e não tem farmacodinâmica estabelecida, né? Então, se o livro lá do John Prescott, vai estar lá, olha, eu até coloco como recomendação talvez essa dose, mas não tem validação técnica, né? Então, só que obviamente com a crescente das ESBLs, né, que muitas vezes tem perfil de MDR, multiresistência, aí nesses casos talvez a gente teria que usar, né? Porque é muito complicado, às vezes eu tenho o recurso existir, eu falo, olha, não, deixa o paciente morrer, né? Então isso é muito complicado pensar nisso também, né? A questão dos carbapenêmicos em si, ao meu ver, teria que ser realizado em ambiente apropriado, por pessoas com treinamento apropriado, e quando realmente não tiver nenhuma opção, né? Mas... Ó, o Ricardo aqui falando, ó, eu conheço, usam vancomicina para tudo,
Eu já vejo também relatos dizendo do meropenem usando assim, não Sim, sei, pele, vai, sim, profilaxia cirúrgica, vai, né? Então, mas é muito regional, muito local, pelo menos para a maior parte, não se está usando sim, sim. demais Graças a Deus. ainda, né? E a gente quer falar isso, pelo amor de Deus, não usem vancomicina, meropenem, mepenem, É. de forma indiscriminada, né? Dos carbapenêmicos, o que eu assustadoramente eu tenho escutado, que em alguns casos as pessoas estão fazendo subcutâneo e mandando o animal para casa, e a gente sabe que isso é uma droga que nos hospitais humanos é feita em UTI, entendeu? Com todo um acompanhamento, etc. E já vi casos, alguém já me mandou, por exemplo, olha esse antibiograma, meu colega vai entrar com meropenem, e assim, é um estáfilo sensível a tudo. E eu falo, meu, por que você vai fazer isso? Não, não, Ai, pelo amor de Deus. As pessoas têm que ter na cabeça, Sheila, e você, o Ricardo, vocês, graças a Deus, vocês estão aí também para fazer esse papel, que quanto melhor o antibiótico, né, menos eu tenho, é meu último recurso, então guarda essa carta, né, para a hora certa, né, e tomara que você nunca precise usar, né, porque eventualmente se você precisar usar, ela tem que funcionar, né, e uhum, a gente começar a banalizar desse modo, né, como os outros antibióticos foram banalizados no passado, né, é, a gente não tem, em decorrência das questões, porque é muito caro desenvolver novos medicamentos para a indústria farmacêutica, a gente tem que ter essa ciência também, né? A gente tem, putz, quantas drogas tem potencial, quantos princípios tem potencial antimicrobiano, né? Mas quanto se investe? É muito caro. Aí eu pego lá na frente, eu vou gastar milhões para desenvolver um antibiótico, aí daqui a alguns anos já tem resistência. Então a indústria farmacêutica também tem esse problema. Entendeu? Assim, então as nossas últimas cartadas, a gente tem que guardar elas com carinho, né? E exatamente. voltando ao tema, então, a gente sabe que tem alguns perfis que são atípicos, né? Que a gente não espera encontrar, são raros os relatos ainda na literatura de, por exemplo, o Enterococcus vancomicina resistente, né? De enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, KPC e tal. Talvez a gente comece a ver isso agora na rotina, né? Que nem você pega no laboratório. A ESBL virou mato, né? Ao meu ver, né? Agora, as Virou. carbapenemadas ainda é um pouco mais raro, né? E aí a minha Uhum. pergunta é, se as pessoas não estão usando com frequência, como é que elas estão aparecendo? Entendeu? Então, esse, sem dúvida, é uma das questões que deve ser abordada, né? E eu tenho até alguns trabalhos que eu até escrevi com uma questão até mais filosófica de discussão, né? Não é experimental, mas ó, vamos debater isso aqui com a comunidade, né? Porque assim, ó, se não, ninguém está fazendo, pouca gente está fazendo, como é que está aparecendo? Está aparecendo porque o contato hoje com o ser humano, né, dos animais ser humano, é muito maior, né? É muito maior. A minha cachorra que está atrás da porta nesse momento, ela dorme na minha cama, entendeu? No passado, o cachorro era no quintal. É, Então, assim, existe um contato muito próximo que não existia no passado. Com esse contato próximo, há um maior risco de transmissão bidirecional, né? O animal pode passar alguma coisa para o ser humano e vice-versa, né? E essas questões particulares de resistência, quando a gente fala desses antibióticos aí de última escolha, né, que são pouco usados na veterinária ainda, graças a Deus, estarem começando a aparecer, né, deve-se levantar essa questão, né? E aí, assim, a questão do caso que eu tenho para falar é o seguinte, eu recebi uma vez uma amostra, foi em 2016, de um laboratório, né? E eu, né, assim, eu trabalho ainda com a parte de pesquisa, gosto muito, né? E tenho parceiros aí que trabalham com a parte de genômica, né? Ajudo e tudo mais, e é muito legal, te dá uma série de recursos, né, para você fazer investigações fazendo a interface de clínica, epidemiologia, né, e com a genômica, nossa, os estudos ficam muito robustos, né? Você tem informações extremamente preciosas. E aí eu recebi uma amostra de um laboratório parceiro e tal, me mandou, e era uma amostra resistente, uma pseudomonas resistente aos carbapenêmicos. E isso acabou chamando atenção, né? E aí quando a gente fez o antibiograma, vi um perfil de metalo, né? O perfil quando você observa o Astrionam aberto, depois você faz
teste com EDTA, se eu não me engano, né? E você vê o halo aberto e tal. Ó, é uma metalo. E aí, na época, né, eu ainda tenho ainda tenho, não, né? Na época não, eu ainda tenho esses parceiros que a gente trabalha aí com sequenciamento. E foi, essa bactéria foi sequenciada. E a gente viu que ela tinha um gene chamado VIN2, né? Que é uma carbapenemase, né? Uma metalobeta-lactamase, né? Que inicialmente foi descrita em Verona, na Itália, mas já é difundida, né? Disseminada no mundo inteiro. Só que o mais interessante, quando você estuda essa parte genômica, você pode ver a linhagem dessa bactéria. Né? Então isso é super legal também, te dá uma outra informação super bacana, valiosa, em termos epidemiológicos. E aí a gente viu que essa linhagem era uma linhagem humana considerada de alto risco, associada a UTIs humanas, sempre alta letalidade. Então os pacientes contraíam infecção e morriam, Né? Aí eu falei, putz, como é que isso está numa otite de cachorro? Né? Não é para estar isso numa otite de cachorro. E aí eu peguei e acabei entrando em contato com o laboratório, né? Aí houve aquela discussão como trata, como não trata, fala com o clínico. Aí o clínico queria tratar com azitromicina, porque acha que é um antibiótico forte. Na verdade, ó, não vai funcionar. Intrinsecamente diferente. Mas, puxa, então você não pode tentar ajudar? Sim, posso. E aí eu fui atrás. Aí liguei para o tutor, né, que chama hoje, né, proprietário, e falou, olha, eu trabalho com uma parte de pesquisa, etc e tal, e a gente achou, a sua amostra a amostra do seu cachorro veio parar na minha mão, e tem um perfil atípico para os isolados de veterinário e tal, né, também não adianta dar muito detalhe técnico, porque a pessoa que é leiga só vai acabar gerando mais pânico do que qualquer coisa. Aí eu falei, posso ir na sua casa? Né? Posso, eu fui lá conversar, né? Aí veio o cachorro pulando já em mim, eu já assustado. Mas beleza, vamos lá. Né? E aí, a primeira coisa que eu observei é que o marido dessa mulher, ele estava numa cadeira de rodas. E ele era um deficiente físico, mental, né? E ela contou a história toda, uma história super triste. E ele teve quadro de hidrocefalia, chegou a ter infecção cerebral. E teve internado na UTI por um tempão. E aí, quando ele voltou da UTI, o cachorro começou a manifestar os sintomas de otite. Então, eu fiz uma anamnese com um viés mais epidemiológico, buscando o máximo de informações possíveis para fechar o caso. E aí eu coletei além do quadro de otite, eu coletei swab retal e nasal, né, do cachorro, né, que depois a gente observou que também tinha o crescimento da mesma pseudomonas. Então ele estava colonizado no trato gastrointestinal. Né? Então os animais eles têm esse hábito de higiene, de se lamber, etc. Talvez seja um fator que favoreça isso. Bom, então eu tinha um histórico epidemiológico que favorecia, né, uma hipótese. E aí eu peguei e falei, olha, eu posso tentar responder essa pergunta, né? Se você me der uma autorização, eu vou no hospital, né? Eu falo com os médicos, vejo o prontuário, né? E a gente vê o que está acontecendo. Aí fui até o hospital, né? Me juntei com os médicos, né? A gente se uniu lá, foram super receptivos. E me deram o prontuário do paciente, né? Como foi solicitado. E aí eu vi que o paciente foi tratado com vancomicina. Aí eu falei, opa, se ele foi tratado por vancomicina e ele está vivo, a infecção não era por gram negativo. Não era essa pseudomonas. Outra possibilidade seria a colonização durante a internação, né, na UTI, que é algo que está sendo muito comum nos hospitais humanos. Então, os pacientes vêm, ficam na UTI e que acabam levando essas bactérias para casa. E aí eu consegui autorização e a gente coletou a amostra das fezes do ser humano, né, do proprietário. E como eu já estava indo muitas vezes na casa dela, tentando ajudar, depois eu acabei com a terapia fotodinâmica, que foi a nossa outra live, tratei o quadro de otite, eu pedi autorização para coletar do ambiente da casa dela também, né? Porque é uma questão muito importante que o ambiente, principalmente o ambiente doméstico, pode servir como uma estação intermediária entre os hospedeiros, né? E ela me autorizou. E aí eu coletei também. Então, resumidamente, o cachorro tinha a infecção, né? Estava com otite, estava colonizado, oral e retal.
todos os ambientes que o cachorro tinha um contato na casa, tinha a pseudomonas, então tinha pseudomonas na cozinha, no sofá, a mesma, né? O mesmo clone, né? E a gente, como sequenciou tudo, a gente teve acesso e conseguiu provar que era o mesmo clone, né? Mesma linhagem, etc. E o paciente humano também, né? Então, bom, em alguns casos já foi sugerido, né, essa transmissão, mas com o histórico clínico deles, né, dos dois pacientes, o paciente animal e humano, somado aos eventos epidemiológicos, dele ter retornado para casa e depois ter começado os sintomas, a gente consegue fechar o caso e mostrar que essa transmissão é uma transmissão zoantroponótica. Né? É um termo que foi abandonado na medicina veterinária, né? Na área da saúde, de forma geral. Né? Uhum. Se a gente parar para pensar nos conceitos básicos de zoonoses, todo mundo confunde tudo. Né? Isso é um fato, né? Até hoje. Tanto que, quando a gente foi publicar o trabalho, eu falo, não, esse termo é esse. Não, todo mundo. Não é, pô. Zoantroponose, animal para o homem, antro. Não. O primeiro nome é quem recebe, né? Então, o cachorro, né, animal, né, recebeu do homem, entendeu? Então, assim, só que por que esse termo caiu em desuso? Caiu em desuso justamente por isso, né? Então, teve uma reunião da Organização Mundial da Saúde, se eu não me engano, em 1969, e eles pegaram e falaram, olha, todo mundo confunde isso daqui. Todo mundo confunde. Vamos deixar só zoonose. Vamos deixar esse termo esquecido, porque todo mundo confunde. E realmente todo mundo confunde até hoje. Mas a questão não é essa. Né? A questão é que em 1960 e bolinha, isso não era um problema. Né? Foi como comecei falando hoje. Né? No passado, o animal era o vilão. Né? O papel do animal como transmissor de uma doença era sempre, até hoje ele é destacado, mas hoje com a proximidade, né, com a valorização da vida animal, etc., nos casos onde é possível mostrar, isso tem que ser colocado, né? Tem que ser colocado, porque a veterinária muitas vezes leva a culpa, né? Médicos falam, os outros mais, porque o pessoal da veterinária, não, mas peraí, agora é o pessoal da medicina, não é o pessoal da veterinária. Agora é o pessoal de outra área que jogou uma bomba no colo da veterinária. E a gente conseguiu provar no caso. Né? Obviamente que não, eu falo nesse sentido, mas assim, os médicos fizeram o papel deles. Né? Não, infelizmente, essas coisas acontecem na internação, como acontecem com os nossos animais internados também. Né? É um fato. Mas nesse caso em particular, a gente conseguiu provar essa transmissão do homem para o animal, né? Então, mas novamente, não é só uma questão de análise genômica, né? Você precisa ter análise. Às vezes, se eu só tenho análise genômica e não tenho história por trás, eu não fecho essa história, né? Eu preciso ter uma história de eventos, eu preciso ter eventos. Eu já falei muito, Sheila, fala você. Tem um estudo que foi feito em Maringá, em 2012. É uma professora da microbiologia geral da UEM, né? E ela é da parte de humanas, ligada à farmácia, e ela trabalha no hospital universitário lá e tal, e uma vez ela pegou uma mestranda veterinária que daí queria e acabaram trabalhando com estafilococcus. E daí coletaram swab nasal de cães e dos proprietários também. E viram eles fizeram na época a REP-PCR, né, para tentar aí achar os clones prováveis. Mas teve uma clínica em particular que 11 animais provenientes daquela clínica tinham estafilococcus. E o proprietário da clínica, o veterinário da clínica também. E daí entraram ali no contexto e tal e viram que tinha tido um surto de outras infecções lá dentro. Então, assim, eles estavam com um problema naquela clínica de transmissão dentro da clínica, né? Porque não é comum, não tinha vínculo epidemiológico nenhum
entre os cães. Só o único vínculo que eles tinham era a clínica que eles iam, o veterinário que fazia o pet shop, né? E daí, num outro caso, nesse mesmo estudo, olharam acho que eram 2 clínicas diferentes e acharam o mesmo clone em um proprietário proveniente de uma clínica, um proprietário de animal, um tutor, e um cachorro que veio de outra clínica. Daí olharam assim, não é possível, tem coisa errada, foram atrás. E daí descobriram que os 2 proprietários desses animais, né, eles eram parentes. E eles se visitavam. Então tinha o Staphylococcus no nariz de um proprietário e no nariz do cachorro do outro proprietário, mas eram parentes próximos, né? Então aí tinha esse vínculo. Então é interessante, assim, são poucos estudos, né, realmente que tem, mas já estão aí indicando isso. E indicando também que nós veterinários podemos também transmitir para outros pacientes, para os nossos animais de casa, para os nossos familiares também. Sem dúvida. Assim como os médicos, então, a mesma situação. Também. Né? Uma vez, minha filha, quando era pequenininha, mais nova, ela tinha um MRS no nariz. Ela tinha 7 meses de idade. Né? Então, assim, pô, como que veio isso daí dela? Não sei. Mas eu também tinha. Né? Sim. Então, pode ser aí esse tipo de transmissão também. Né? E eu adquiri da onde? Adivinha, né? Ou do hospital veterinário, ou do próprio acontece. Os laboratoristas também têm um alto nível de contaminação, né? De colonização, principalmente nasal, e também microbiota de pele. Isso não é uma coisa assim rara, né? E não é que tenha altos problemas dentro do laboratório, mas a gente tem um risco muito maior de ser colonizado, né? Então, e a gente deve tomar também cuidados para isso, né? Ô, Sheila, assim, desculpa, um exemplo clássico é assim, ó, quantos clínicos, né? Por exemplo, são as medidas que os clínicos veterinários têm com os seus jalecos, né? Pessoas como é que isso é manuseado? Atende, vai para onde? Leva para casa? Pendura atrás da porta da casa, né? Olha quanta coisa pode passar ali, né? Só, desculpa te interromper, foi um exemplo clássico aí. E daí, né, jaleco não é, como que é? Não é moda, né? Não tem que ficar andando na rua. Eu sempre falo para os alunos, né, eu dou aula de microbiologia no primeiro ano, imunologia no segundo e tal. Eu olho assim, gente, lá o jaleco que vai para as aulas práticas de microbiologia não pode ser o mesmo jaleco que vocês saem do laboratório de microbiologia e vão fazer estágio lá no hospital veterinário. Não pode ser o mesmo jaleco. Né? Eu não posso sair do internamento de doenças infecciosas com a mesma roupa que eu vou fazer um atendimento e vou fazer uma vacinação no filhote. Isso não faz, né? A vacinação não faz, mas todo o resto também não pode fazer. Né? Então, o jaleco, eu bato muito na higienização das mãos, higienize as mãos nos momentos corretos. A medicina, ela já descobriu que tem que higienizar as mãos há mais de 200 anos. Né? E por que a gente bate a cabeça dizendo que mas o paciente está mais sujo do que eu, então eu não vou lavar a mão antes de entrar em contato com ele. Tem que lavar, é a proteção dele. Né? Você está protegendo o teu paciente e, consequentemente, se protegendo também, protegendo teus familiares, os outros veterinários, pessoal da limpeza do hospital, que não tem nada a ver com peixe, né? Vai acabar sendo contaminado. Exatamente. E na medicina, por exemplo, o maior índice de contaminação agora, né, com Covid, está sendo entre o pessoal da limpeza, que é o que menos tem aquele todo o arsenal para se proteger e tal,
né? Mas são as pessoas que, no final das contas, são as mais importantes ali do hospital, né? Elas que estão mantendo tudo, mas elas estão sendo contaminadas. E no nosso ambiente isso também pode acontecer, né? A gente tem que dar treinamento até para o pessoal de limpeza, para se proteger, proteger os seus familiares e fazer uma limpeza efetiva no nosso ambiente, né? Protegendo os nossos pacientes. Agora, daí vem assim, ai não, mas pegou a infecção no hospital, paciência, eu vou lá e trato. O proprietário vai ficar muito brabo se o cachorro dele foi sadio para fazer um procedimento qualquer e pegou uma infecção e teve que tomar antibióticos caríssimos, teve que ficar internado durante muito tempo. O proprietário não levou ele lá para isso, né? Ele acabou pegando lá. E daí? Como que você vai explicar isso para o proprietário? Também é difícil. Né? E esse paciente, ele pode levar depois essa bactéria para o tutor dele, para a família do tutor, né? E isso acaba indo aí, né? Essa transmissão, ela pode ir longe às vezes, né? Nem tão longe que nem os vírus, ainda bem, né? Porque se as bactérias fossem que nem os vírus, a gente tava ralado, né? Elas se transmitindo devagar, já estão virando uma desgraça mundial. Imagina se elas se transmitissem rápido. E a vantagem a vantagem das bactérias ainda é essa, né? Pelo menos isso. Mas é bacana, assim, eu gostei desse teu estudo porque realmente, né, a genômica traz aí informações associadas com a epidemiologia, com toda a clínica embutida, a clínica do humano e a clínica do animal, né? Trazem informação. Mas isso é tão difícil de conseguir na veterinária, né? Primeiro com recursos. Os recursos já são muito falhos. E você ter acesso... Quanto tempo você ficou aí para ir no hospital, ir no proprietário, e volta lá, né? Até solucionar tudo, né? Porque além de montar, né, elucidar esse link epidemiológico, depois eu tive que dar uma assistência com o tratamento, né? Então houve um envolvimento para solucionar o problema. Então foram meses nessa brincadeira até realmente resolver, né? Resolver a parte que me cabe, que é a parte veterinária. Né? E a terapia fotodinâmica foi bem com a Pseudomonas? Foi bem, foi tranquila, né? Foi melhor até do que a gente imaginava, né? E a gente... tanto que esse trabalho a gente teve que acabar quebrando em dois, porque não tinha como contar toda a história e depois contar um tratamento, entendeu? Então... quando a gente foi contar a história, ficou a questão de transmissão, né, direcional, etc. E aí com o enfoque do humano transmitindo. E aí o tratamento, a gente deu um enfoque para tratar a otite e a gente entrou com alguns pré-bióticos e probióticos para, por competição, tentar, e a gente realmente conseguiu, eliminar a Pseudomonas do trato gastrointestinal, né? Porque ela não faz parte da microbiota. Então, tem alguns estudos que apontam, eu não tenho muito domínio, né, sobre esse assunto, mas eu acho bem interessante. As pessoas estão começando a propor esses probióticos, né, porque muitas vezes a gente contrai essas bactérias, elas ficam na nossa microbiota, e não causam nada naquele momento. Talvez futuramente causem, mas você está colonizado. Então é proposto esses probióticos para você descolonizar. Né? Então a gente conseguiu fazer um tratamento da otite, no caso, com a terapia fotodinâmica. Até peguei uma cepa TCC de Pseudomonas sem resistência nenhuma e a gente comparou in vitro as duas, né? Além do tratamento clínico, e a gente viu que elas morrem do mesmo modo, uma bactéria que era resistente a quase tudo e uma sem resistência nenhuma, então é um dos fatores interessantes. E a questão de você descolonizar o paciente, né? Porque pelo menos eu penso assim, né? Por mais que eu tenha tratado o sítio de infecção, se essa bactéria continuar lá, né, no animal, né, será que se ela encontrar uma nova porta de entrada,
uma condição ali de talvez de imunossupressão, etc. Será que ela não vai entrar e causar doença de novo? Então, hoje a gente sabe que muitos animais, né, eles estão colonizados, são assintomáticos. Mas se eu, por exemplo, fizer um swab retal, eu vou encontrar um monte de coisa. E SBL vai ser mato, né? A gente tem visto um monte de... Não só em animais domésticos, animais selvagens também. E assim, os animais saudáveis, né? Saudáveis, mas aquilo na microbiota deles. Entendeu? Então, assim, é outra questão que tem que ser levantada, né? Porque muitas vezes as pessoas, até nessas transmissões aí bidirecionais, as pessoas associam sempre a infecção, né? Mas às vezes não tem infecção. Não tem infecção, tem colonização. Não naquele momento, pelo menos. Pode nunca vir a ter também. Né? Exatamente. Pode nunca vir a ter, mas pode ser que venha. Assim, então, eu imagino a tua preocupação, sabendo da tua filha pequena, colonizar. Então, assim, acende um alerta, né? Acende um alerta na cabeça da pessoa, né? Por mais que não teve sintomas, né, etc. Mas a colonização... Mas na realidade, e olha só, ela tinha problema de sinusite recorrente. Mas estava indo para o 5º antibiótico com 7 meses de idade. Né? Mas era em prol de uma rinite. Ela, na época, foi diagnosticada com bronquite asmática leve, mas tinha problema alérgico. No momento que parou e tratou a alergia, essa colonização dela que estava ali, deu sopa, tinha muito muco ali, aí que vai, né, para a sinusite. E no momento que tratou corretamente, ela parou de ter sinusite. E não foi tratada com antibiótico. Porque não era essa bactéria, apesar de resistente, não era ela que estava causando a sinusite. Era outro problema. Né? Era um problema alérgico. Então, isso a gente tem que entender também, que não adianta daí ficar jogando um monte de antibiótico simplesmente, né? Sem pensar na causa e sem pensar nas consequências futuras. Já pensou se eu estava no 5º antibiótico, se eu tivesse continuado com um monte de antibiótico, ia chegar na vancomicina, né? Porque faltava pouco, não ia adiantar, né? Não ia tirar a causa. Né? Então, a gente tem que ter aí, nos casos de infecções, colonizações, também tem que ter aquele feeling de quando realmente é necessário eliminar essa bactéria ou quando terapias alternativas, uso de probiótico, agora está sendo bem falado e isso é interessante, a ideia é interessante, você ir substituindo. Né? O que você não pode ter é um animal colonizado e você frequentemente dando antibióticos diferentes. Isso vai dar errado. Vai selecionar um negócio super power, né? Se você tem vontade de selecionar a bactéria mais do mundo, você faz isso, né? Se você quer chegar lá depois de 5, 6 tratamentos e não tratar mais, não conseguir tratar, você faz, né? É isso que você vai conseguir. Né? Então, a gente tem que ter ali uma boa vontade de olhar a clínica, todo o histórico clínico, aquela clínica que está acontecendo, que já tomou, o que não tomou, as medidas que você pode fazer, as medidas alternativas, né? Poxa, probiótico, ou a terapia fotodinâmica, é um negócio super interessante. E daí é uma pergunta agora que eu te faço. Você testou, né, a Pseudomonas, uma PCC e essa Pseudomonas. Mas na teoria da terapia fotodinâmica, não tem como uma bactéria ser resistente à terapia fotodinâmica? A gente não usa o termo resistente quando a gente fala de terapia fotodinâmica, a gente fala um pouco mais tolerante, né? Só que assim, o que é bem claro hoje é que a bactéria pode ter, por exemplo, uma bomba de fluxo e jogar meu fotossensibilizador para fora. Um pouco dele para fora, né? Então ela pode se tornar um pouco mais tolerante. Mas de forma geral, né, essa questão cruzada de resistência a antimicrobianas, resistência à terapia fotodinâmica, ela não existe. Ela não existe.
A gente publicou agora recentemente um trabalho, né, que foi super legal, que esse meu colega, né, uma pessoa que tem um conhecimento tremendo, né, eu contribuí muito pouco, né, no trabalho dele, mas um trabalho sensacional que ele fez. Ele pegou as bactérias de prioridade global, então cobriu tudo que é resistência e fez um experimento Pseudomonas, Enterococcus, Klebsiella, E. coli. Ele cobriu os patógenos de prioridade global com todas as resistências, né? E sempre comparando com uma cepa TCC, inclusive Cândida resistente a fluconazol. Então, assim, o que ele observava, o que a gente observou, é que, assim, a cinética de inativação é basicamente a mesma, né? Não, a questão como a inativação é por via de estresse oxidativo, que não tem nada a ver com o mecanismo dos antibióticos, a Uhum. bactéria não consegue se adaptar, né? Então ela é inativada, e ela também não consegue adquirir resistência a isso, né? Porque quando a gente fala de radicais livres, a gente está falando de múltiplos alvos, né? Então, está atuando em basicamente uma série de estruturas celulares, e aí a bactéria não consegue, diferentemente do antibiótico, que vai atuar da seguinte forma ou da outra, etc. Então, nessas questões específicas, né, a gente sabe que não tem resistência, né? Obviamente, Uhum. assim, talvez clinicamente existam outros fatores que atrapalhem um pouco. Então, um pouco mais de secreção, né? Às vezes sangue, essas coisas dificultam um pouco a ligação do fotossensibilizador com o micro-organismo, né? Com o aparelho do micro-organismo. Mas tirando isso daí, em termos de resistência antimicrobiana, é bem consagrado que não tem, frente à terapia fotodinâmica, a gente não tem esse tipo de problema, né? Então, assim, tanto que eu fiz esse experimento in vitro, né, porque eu quis publicar numa revista de veterinária, e justamente porque já imaginava que os revisores não tinham esse conhecimento, eu falei, olha, eu vou mostrar também que in vitro isso vai funcionar, e eu vou pegar uma cepa sem resistência e mostrar que as duas vão ser inativadas do mesmo modo. E foi realmente isso que aconteceu. Uhum. Eu te perguntei porque eu imaginei que era isso mesmo, né? Sim. Não, é uma coisa que, para quem é um pouco assim, entende um pouco de mecanismo de resistência e tal, é uma coisa levemente óbvia que, não, a terapia fotodinâmica não deve causar resistência quando os demais gênero ou espécie e tal forem sensíveis, todos eles a princípio vão ser. Interessante isso da bomba de efluxo, né? É bem uma Uma possibilidade. das coisas que porque ela vai jogando, ela joga para fora, né? Mas até que ponto ela consegue fazer isso também? É. É um mecanismo de defesa que funcionaria dela, mas também com ação limitada. Uhum. Ó, a gente está com 1 minuto e meio. O Ricardo só falou aqui, ó, eu achei muito interessante a história do Fábio, né? No doutorado dele, ele encontrou um animal colonizado por carbapenemase e o animal foi fazer apenas uma castração eletiva. Ele estava colonizado quando chegou no hospital, né? Então, aí a gente já vê também outros, mas não teve a epidemiologia, né? Eu queria que tivesse mais verbas para pesquisa na linha veterinária, isso é tão importante, né? E falta tanto. O Fábio, exemplo. Oi, ah, Flávio. Não, fala, não, fala. ó, vamos fazer o seguinte, ó, tá faltando 1 minuto, vamos dar um tchau geral e daí você termina de falar, tá? Fábio, eu queria agradecer muito, foi uma conversa, assim, bem, muito, muito bacana, né? Muito obrigada por ter vindo hoje e você volta mais vezes, claro, né? Claro, não, eu agradeço você, o Ricardo, pelo convite mais uma vez, né? E parabenizo novamente pela iniciativa que vocês têm aí. Tenho reparado que vocês têm convidado só gente de peso, né? Não sei nem porque me chamaram, mas Ah! só gente boa, com muita experiência, que com certeza não só da medicina veterinária, mas de outras áreas que podem ajudar a medicina veterinária. A gente precisa dessa ajuda, né? Então, parabéns para vocês dois aí pela essa iniciativa, né? São as pessoas que eu tenho mais contato, não sei se tem mais gente envolvida, mas parabéns. Eu acho que assim é legal, né? Quando eu falei disso, isso acende uma lanterna, né? Mas assim, Ó, 4 segundos só.
tá? Fica para a próxima.